Olá, amigos, irmãos. Vamos dar prosseguimento ao estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, abordando hoje o item 15, intitulado Conversão. Disse Jesus a Pedro, segundo o evangelista Lucas: e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Não é tão fácil a conversão do homem quanto afirmam os portadores de convicções apressadas. Muitos dizem, eu creio, mas pouco podem declarar, estou transformado. As palavras do mestre Simão Pedro são muito simbólicas. Jesus proferiu-as na véspera do Calvário, na hora grave da última reunião com os discípulos. Recomendava ao pescador de Cafarnaum confirmasse os irmãos na fé quando este se convertesse. Acresce notar que Pedro sempre foi o seu mais ativo companheiro de apostolado. O mestre preferia sempre a sua casa singela para exercer o divino ministério do amor. Durante 3 anos consecutivos, Simão presenciou acontecimentos assombrosos. Viu leprosos limpos, cegos que voltavam a ver, loucos que recuperavam a razão. Deslumbrara-se com a visão do Messias transfigurado no Tabor. Assistia à saída de Lázaro da escuridão do sepulcro e, no entanto, ainda não estava convertido. Seriam necessários trabalhos intensos de Jerusalém, os sacrifícios pessoais, as lutas enormes consigo mesmo para que pudesse converter-se ao Evangelho e dar testemunho do Cristo aos seus irmãos. Não será por se maravilhar tua alma ante as revelações espirituais que estarás convertido e transformado para Jesus. Simão Pedro presenciou essas revelações com o próprio Messias e custou muito a obter esses títulos. Trabalhemos, portanto, por nos convertermos. Somente nessas condições estaremos habilitados para o testemunho. Vamos fazer uma pequena retrospectiva. Vamos voltar à última ceia de Jesus, onde este se reuniu com seus apóstolos e algumas observações foram notadas naquela época. E vamos falar um pouco sobre a negação de Pedro. O porquê de Cristo enfatizar que Pedro não estava convertido, embora este, por estar presente durante muito tempo com Cristo, presenciando vários milagres, se sentisse completamente convertido. Vamos falar um pouco sobre a negação de Pedro. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, durante a ceia, levantou-se e começou a lavar os pés dos discípulos. Segundo nos conta Humberto de Campos, na obra Boa Nova, o ato do Messias de lavar os pés de seus discípulos não foi totalmente aceita por Simão Pedro. O velho pescador achava-se tratar de ato de extrema submissão e, chegada a sua vez, disse a Jesus: nunca me lavareis os pés, mestre. Meus companheiros estão sendo ingratos e duros neste instante, deixando-vos praticar este gesto como se fosse um escravo vulgar. Porque naquela época, os escravos, as crianças e as mulheres eram encarregados de lavar os pés, porque os homens usavam sandálias e os pés ficavam empoeirados e havia sempre esse costume de, antes de adentrarem as casas, terem os seus pés lavados por essas pessoas citadas. Em seguida a estas palavras, Pedro lançou à assembleia um olhar de reprovação e desprezo, enquanto Jesus lhe respondia: Simão, não queiras ser melhor que os teus irmãos de apostolado, em nenhuma circunstância da vida. Em verdade, assevero de que sem o meu auxílio não participarás com o meu espírito das alegrias supremas da redenção. O pescador de Cafarnaum aquietou-se um pouco, fazendo calar a voz de sua generosidade quase infantil. Terminada a lição, e retornando ao seu lugar à mesa, o mestre parecia meditar gravemente, estava silencioso. Logo após, todavia, dando a entender que sua visão espiritual devassava os acontecimentos do futuro, disse:
Aproxima-se a hora do meu derradeiro testemunho. Antes, porém, que eu parta, quero deixar-vos um novo mandamento, o de amar-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Que sejais conhecidos como meus discípulos, não pela superioridade no mundo, pela demonstração de poderes espirituais ou pelas vestes que envergais na vida, mas pela revelação do amor com que vos amo, pela humildade que deverá amar os vossos almas, pela boa disposição no sacrifício próprio. Vendo que Jesus repetiu uma vez mais aquelas recomendações de despedida, Pedro, dando expansão ao seu temperamento irrequieto, indagou: afinal, Senhor, para onde vais? O mestre lhe lançou um olhar sereno, fazendo-se sentir o interesse que lhe causava sua curiosidade, e retrucou: ainda não te encontras preparada para seguir-me. O testemunho é de sacrifício e de extrema abnegação, e somente mais tarde entrarás na posse de fortaleza indispensável. Pedro, desejando provar suas palavras aos companheiros e o valor da sua dedicação, acrescentou com certa ênfase: não posso seguir-vos, mestre. Como podereis duvidar de minha coragem? Então não sou um homem? Por vós, darei a minha própria vida. O Cristo, sorrindo, ponderou: prefiro a tua inquietação, que te faz credora de vossos ensinamentos. A experiência te ensinará melhores conclusões, porque em verdade te afirmo que esta noite o galo não cantará sem que me tenhas negado por 3 vezes. Julgáveis então o espírito mau e endurecido a esse ponto? Indagou o pescador, sentindo-se ofendido. Não, Pedro, adiantou o mestre, com doçura. Não te suponho ingrato ou indiferente aos meus ensinos, mas vai aprender ainda hoje que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. É mais frágil do que perverso. E Pedro irá aprender da pior forma possível o que o mestre quis dizer com essa sentença, com essa expressão. Pedro não quis acreditar nas afirmações do mestre. Após a prisão de Jesus, o velho pescador de Cafarnaum sentiu a hostilidade com que teria de lutar para socorrer o Messias e sentiu um frio angustioso no coração. Sua resolução parecia vencida. Começou a pensar nos seus familiares, em suas necessidades. A alma estava ansiosa e deixando dominar por dúvidas e aflições. Pensou também nas convenções de Jerusalém, que ele não poderia afrontar sem pesados castigos. Com o cérebro fervilhando de expectativas e cogitações de defesa própria, penetrou no extenso pátio onde se adensava a multidão. Assim que adentrou nesse pátio, uma das servas da casa se aproxima e exclama surpreendida: não és tu um dos companheiros deste homem? Mostrando a cela onde Jesus se encontrava. O pescador refletiu um pouco e, reconhecendo que o instante era decisivo, respondeu, dissimulando a própria emoção: estás enganada, não sou eu. O apóstolo ponderou aquela primeira negativa e pôs-se a considerar que semelhante procedimento, aos seus olhos, era o mais razoável. Na realidade, ele começou a tentar encontrar uma desculpa para aquele procedimento, porque tinha de empregar todas as possibilidades ao seu alcance a favor de Jesus. Fingindo despreocupação, o irmão de André se dirigiu a uma pequena aglomeração de populares, onde cada qual procurava esquivar-se ao frio intenso da noite. Novamente, um dos circunstantes, reconhecendo-o, interpelou: então vieste socorrer o mestre? Que mestre? Perguntou o pescador de Cafarnaum, entre receoso e assustado. Nunca fui discípulo desse homem. Fornecida essa explicação, todo o grupo se sentiu à vontade para comentar a situação do companheiro. Ou melhor, do prisioneiro. É este, é bem aquele discípulo do mestre, disse um outro homem. Simão ergueu-se pálido e protestou: estás enganado, amigo. Vês que isso não seria possível.
Logo que pronunciou sua derradeira negativa, os galos da vizinhança cantaram em vozes estridentes, anunciando a madrugada. Pedro recordou as palavras do mestre e sentiu-se perturbado por infinita angústia. Levantou-se cambaleante e, voltando-se instintivamente para a cela em que o mestre se achava prisioneiro, viu o semblante sereno de Jesus a contemplá-lo através das grades singelas. Preso de indizível remorso, o apóstolo retirou-se envergonhado de si mesmo. Dando alguns passos, alcançou os muros exteriores, onde se deteve a chorar amargamente. Ele, que fora sempre homem ríspido e resoluto, que condenara invariavelmente os transviados da verdade e do bem, que nunca conseguira perdoar as mulheres mais infelizes, ali se encontrava abatido como uma criança em face de sua própria falta. Desejava ansiosamente ajoelhar-se ante o Messias e suplicar-lhe perdão para sua queda dolorosa. Através do véu de lágrimas que lhe obscurecia os olhos, Simão Pedro experimentou uma visão consoladora e generosa. Figurou-se-lhe que o mestre vinha vê-la em espírito, na solidão da noite, trazendo dos lábios aquele mesmo sorriso sereno de todos os dias. Ante a emoção confortadora e divina, Pedro ajoelhou-se e murmurou: Senhor, perdoa-me. Nesse instante, nada mais viu. Na confusão de seus angustiados pensamentos, refletiu mais austeramente, lembrando as advertências amigas de Jesus quando lhe dizia: Pedro, o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Ou seja, reconheceu que aquele comportamento de negar o Cristo por 3 vezes era decorrente de fragilidade e não de perversidade. Durante esse período, podemos observar que Pedro já andava com Cristo fazia 3 anos, convivia todos os dias com o Senhor, fazia parte do grupo que Jesus havia escolhido para serem seus discípulos, estava presente quando ocorreu a transfiguração, quando Jesus levou Pedro, Tiago e João até o alto de uma montanha e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o céu e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Neste momento, os profetas Elias e Moisés apareceram e Jesus começou a conversar com eles. Pedro presenciou esse considerado um dos maiores milagres de Jesus, que foi a transfiguração. Entretanto, ele tinha um grave problema. Ele não dava muita atenção para o que Jesus ensinava. Ele gostava dos milagres, gostava das surpresas que Jesus fazia em situações difíceis, gostava da presença de Jesus como aquele que o protegia de tudo e todos. Se sentia seguro com a presença de Jesus. Quando Jesus alerta: Pedro, você ainda não se converteu. Quando você se converter, será um servo meu que estará sempre fortalecendo os seus irmãos. Pedro ouve as palavras de Jesus e não se vê na situação que Jesus disse que ele estava. Pelo contrário, ele se vê pronto, convertido e preparado para ir com Jesus para a prisão e para a morte. Ele se achava pronto, ele se achava preparado, ele se achava convertido. O comportamento de Pedro sinaliza sua não conversão. Como pode um convertido ignorar as palavras de Jesus? Como pode alguém que se diz servo de Jesus desconsiderar o que ele diz? Jesus diz a ele: cuidado, você nem convertido é. E ele responde: estou pronto. Veja que fato interessante. Pedro estava pronto somente para negar Jesus e achava que estava pronto para ir com ele para a prisão e para a morte. Isso mostra que a sua afirmação era fruto da soberba e da presunção do seu próprio coração pecador. Pedro não compreendia nada na missão de Jesus. Ele ainda era uma pessoa centrada em si mesmo, vaidosa, desejando ter o controle das situações. O que Jesus dizia, ele não levava muito em consideração. Não dava plena atenção para o que Jesus falava. Não servia como deveria. Jesus encerra a conversa dizendo: Pedro, eu te afirmo que hoje você me negará 3 vezes que me conhece
antes que o galo cante. Jesus proferiu esta frase e Pedro não acreditou que fosse capaz de fazer, fosse capaz de negar, conhecer, ter convivido com o Mestre. Mas aconteceu exatamente o que Jesus havia dito, provando que ele não estava convertido. Porque a conversão é o processo de mudança que acontece pela transformação de vida, de mentalidade interior e, além de tudo, do caminho. Voltar para o bom caminho é deixar uma realidade vazia. É voltar para aquele que preenche totalmente a nossa existência. Deus preenche totalmente a nossa existência. Converter-se é abraçar um novo estilo de vida, sair da superfície e aprofundar-se em Cristo. Para se tornar um discípulo de uma ideia, necessário se faz uma identidade real, com ações de fidelidade àquela ideia. Para nós que somos seres imperfeitos, tal processo é lento, não se concretizando de imediato, mas com muito esforço. Como o próprio Emmanuel nos lembra ao se referir ao apóstolo Pedro, que, como a Bíblia nos informa, negou Cristo por 3 vezes, a despeito da previsão pessoal do Mestre. Na obra Perante Jesus, nos diz Emmanuel em psicografia de Chico Xavier, no capítulo 13. Muito fácil convencer-se alguém da verdade do Senhor, transformando a vida dos companheiros. Muito difícil, porém, converter-se ao Senhor de verdade, renovando a própria vida. O homem apenas convencido pode construir maravilhosos templos para o culto religioso e morrer desabrigado. Orientar o combate aos inimigos da humanidade e permanecer possuído por terríveis adversários de si mesmo. Destruir benefícios incontáveis e atingir o fim da experiência terrestre em angustiosa fome do coração. Acender inúmeras lâmpadas no caminho, entregar-se à morte às escuras. Receber prodigiosos dons do céu e estendê-los aos semelhantes, persistindo em asfixiante cegueira no campo íntimo. O homem somente convencido derruba sem construir, critica sem cooperar, discute sem esclarecer, exige que todos, sem auxiliar ninguém, hostiliza o bem provável sem edificar o bem positivo. Muito perigoso convencer-se quando a verdade espiritual pelo raciocínio não se converte a ela pelo coração. Muitos chamados, porém poucos escolhidos. Muitos se convencem, poucos se convertem. Somente o homem verdadeiramente convertido a Jesus adquire suficiente poder para desligar-se do domínio do eu, buscando o reino de Deus. No contexto, convém lembrar também o apóstolo Paulo, que foi outro grande expoente da Boa Nova, que sofreu muito depois de sua conversão. No 5º livro do Novo Testamento, chamado de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas Evangelista, há uma passagem conhecida como o Caminho de Damasco, ocorrida entre os anos 31 e 36 depois de Cristo. Ela é muito bem retratada e narra o que aconteceu com Saulo de Tarso, o mais feroz e cruel dos perseguidores dos cristãos. Em Atos, encontramos a seguinte passagem: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguém que estivesse no caminho de Damasco, fosse preso, tanto homem como as mulheres, e ele pudesse levar essas pessoas para Jerusalém. Caminhava ele, ao aproximar-se de Damasco, subitamente resplandeceu ao redor dele uma luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz dizer-lhe: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, e dir-te-ão o que te é necessário fazer.
Os homens que viajavam com ele pararam emudecidos, ouvindo sim a voz, mas sem ver ninguém. Levantou-se Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada viu, e guiando-o pela mão, conduziram-no a Damasco. Saulo literalmente caiu do cavalo, e não foi só por força de expressão. Aconteceu de fato. Essa famosa cena está retratada no mais famoso quadro do pintor italiano Caravaggio. Então, esta cena é real, tanto que foi retratada neste quadro. O acidente de Saulo no caminho para Damasco marcou a história da humanidade. Depois disso, Saulo se converteu ao cristianismo e foi batizado por Ananias e passou a se chamar Paulo. Hoje é conhecido como São Paulo. Essa mudança externa pouco significou em função da mudança real, que ocorreu em seu espírito, mudando completamente a trajetória de sua vida e que acabou por contribuir de forma decisiva para a difusão do cristianismo. Cada um de nós deveria fazer esse percurso, cada um na sua individualidade, na sua hora. Deveríamos nos preparar diariamente para este momento sublime, fazermos o caminho de Damasco, encontrarmos Cristo e nos convertermos. A cegueira que se seguiu à visão do Cristo também tem um significado esotérico. Ao cair de seu cavalo, Saulo ficou cego por algum tempo, mas saiu das trevas e recebeu a luz. E deu início a partir de então ao seu trabalho, que de imediato exigiu-lhe uma grande coragem. Precisava convencer os apóstolos de que estava realmente convertido aos ensinamentos de Jesus e tinha como compromisso difundi-los por todo o mundo. Não foi fácil, porque devido ao seu antecedente anticristão, a dúvida era procedente. Como é que um homem que era o mais encarniçado perseguidor, de repente se transforma no mais dedicado dos apóstolos? Não daria para acreditar. O caminho de Damasco é um trajeto que cada um de nós terá de fazer um dia, mais cedo ou mais tarde, nesta ou em outra vida, por bem ou por mal. Não há como deixar de percorrê-lo. Ele representa o caminho da iluminação e da libertação. O próprio Mestre nos asseverou: nem todos os que me dizem, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Necessário que se dê o testemunho através das obras, como nos ressalta o Espírito de Simeão. Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. De outro modo, é de fé ativa que precisamos para sermos dignos de ser chamados de discípulos do Senhor. A consequência de quem busca Deus é se converter nos seus retos caminhos. Quando conhecemos os caminhos do Senhor, podemos discernir o que pode nos afastar dele. Se manter em fé é consequência da submissão e da busca pela face de Deus. Os maus caminhos nos tornam vulneráveis a qualquer tipo de ataque do inimigo. Identificar o que nos afasta de Deus é amadurecer o nosso relacionamento com Ele. Inúmeras criaturas se têm convertido ao Espiritismo, mas ainda não estão convictas, desde que a transformação é apenas superficial. Um leve verniz que sai ao mais leve toque, mostrando a verdadeira coloração. Não se mostram menos invejosas, ou egoístas e orgulhosas, nem mais caridosas, continuando a cultivar velhos, arraigados e perniciosos hábitos, como, por exemplo, o tabagismo, o alcoolismo, a maledicência, características de uma conversação vazia, de uma conversão vazia. Ser converso é o qualificativo de quem mudou não apenas na superfície, mas no interior, no âmago, nas mais abissais profundezas do espírito. Os diversificados matizes existentes nas personalidades dos convertidos e dos conversos estão bem realçados na lição de Eros, na obra Paz Íntima, psicografia de Divaldo Franco, intitulada A Vida, Duas Vidas, onde aprendemos. A vida são duas vidas, interior e exterior.
A sua vida interior é a responsável pelos reflexos no seu comportamento exterior. O que você anele e cultive na mente se tornará impulso e necessidade que se manifestarão em busca interna. Assim, tente abandonar o ego, porém sem pressão, sem amargura, e sim mediante a reflexão em torno daquilo que lhe é realmente importante, pois que de imediato se apresentará na face exterior da sua vida como a harmonia desejada. O equilíbrio do seu pensamento, fazendo tagarelar menos e meditar mais, facultar-lhe-á um bom trânsito entre a vida interior e a vida exterior. Quando você conseguir vencer no íntimo as paixões dissolventes externamente, você irradiará bem-estar, porque todo aquele que conhece a verdade corrige os excessos e não se preocupa com os resultados imediatos. Aquele que apenas exibe a verdade, inquieto, quão infeliz, fomenta e vive a balbúrdia, incapaz de beneficiar-se com a realidade. A vida interior saudável vincula o homem ao mundo transcendente, enquanto o exterior, com as suas sensações, liga-o ao mundo físico. Assim, vive interiormente na luz e o exterior se manifestará em tranquilidade, sem qualquer tormento. Quando fizemos o estudo sobre a reforma íntima, verificamos que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, no item 3, havia alguns requisitos que identificavam o verdadeiro homem de bem, a verdadeira pessoa de bem, a verdadeira pessoa que aspira uma verdadeira conversão. E vamos ver alguns poucos itens previstos no capítulo. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Ele indagará a sua consciência sobre os seus próprios atos. Ele perguntará à sua consciência: agi de acordo com o Evangelho? Eu agi de acordo com os preceitos divinos? Será que eu violei a lei de justiça? Terei eu praticado o mal a mim mesmo? Desprezei alguma oportunidade de ser útil? Fiz a diferença na vida de alguma pessoa? Fiz ao meu semelhante o que gostaria que a mim fizesse? Essas respostas, elas têm que ser acordes ao que pensa o verdadeiro homem de bem. O verdadeiro homem de bem também deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se submete à vontade de Deus em todas as coisas. Ele tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Ele também encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza os aflitos. Seu primeiro impulso é pensar nos outros antes de pensar em si. E para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. O homem de bem, ele pensa em cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. Diferente do egoísta, que calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raça nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. A pergunta derradeira é: como saberemos o instante definitivo da nossa conversão? Identificando em si mesmo as 5 marcas do Cristo notáveis em todos que se convertem. 1. Aproveitamento das horas na prática do bem. 2. Desapego material. 3.
Humildade nas relações interpessoais. 4. Renúncia de si mesmo. 5. Amor e fidelidade incondicional a Deus. Quando a nossa vida estiver pautada nessas virtudes cristãs, poderemos repetir o apóstolo Paulo. Já não sou eu mais que vivo, e sim o Cristo que vive em mim. O Cristo está em mim. E esse é o reconhecimento da verdadeira conversão. Queremos ser o que o Cristo pensa a nosso respeito. Deveremos ter o Cristo em nosso coração. Meus amigos, meus irmãos, é muito difícil a verdadeira conversão. É um processo lento. Vivemos num mundo de provas, de expiações, onde só, se olharmos para trás, vamos ver o ponto de partida. Não vemos ainda o ponto de chegada. Então vamos trabalhar. Todos nós poderemos alcançar a verdadeira conversão observando o Evangelho de Jesus, praticando a conduta preconizada nesse Evangelho. Que possamos, em pouco tempo, sermos verdadeiros conversos na fé de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos finalizar a nossa reflexão de hoje com a oração do Pai Nosso, que é a oração que Jesus nos deixou quando de sua passagem aqui na Terra, agradecendo por mais essa oportunidade de fazer uma reflexão sobre a obra Caminho, Verdade e Vida, que tanto esclarecimento tem nos trazido. Agradecendo a Jesus, agradecendo a espiritualidade amiga, vamos orar o nosso Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade.